A voz mais ouvida hoje, tipo no Brasil, quando a gente fala de saúde mental, não vem de um psiquiatra renomado sentado num consultório silencioso. Com certeza não. Não tem aquelas paredes forradas de diplomas, né? Nem aquela poltrona de couro super intimidadora. Exatamente. Vem, na verdade, de um ilusionista no Instagram. Um cara que, sei lá, intercala rotinas de entretenimento puro com a própria vida pessoal para uma audiência de mais de 7 milhões de seguidores. Pois é. E esse simples fato meio que obriga a gente a olhar para a internet com uma perspectiva completamente diferente. É uma quebra brutal daquela expectativa tradicional que a gente tem. Nossa, total. Porque durante muito tempo a autoridade na saúde era super fechada, né? Exato. Durante décadas, a autoridade médica ou terapêutica era construída em torno da descrição, do distanciamento mesmo. Era um ambiente quase asséptico. Sim, aquele clima de hospital, né? Isso. Mas hoje, a batalha pela atenção, mesmo para tratamentos super complexos de saúde mental, ela acontece no meio de uma praça pública caótica, movida a algoritmos, tipo estímulos visuais rápidos, vídeos de poucos segundos. É uma loucura. E é exatamente isso que torna a nossa análise de hoje tão fascinante. Porque, para quem está ouvindo a gente agora, nós tivemos acesso a um documento interno exclusivo e, olha, eu fiquei impressionada. É um material bem denso, né? Muito. É um relatório de benchmark competitivo, totalmente confidencial, datado de 10 de abril de 2026. Ele foi encomendado por uma clínica chamada Arnifer Hipnoterapia. Que é uma clínica que está tentando entender como dominar o mercado de São Paulo. Isso, exatamente. E o objetivo central desse documento é mapear a fundo as estratégias dos gigantes do Instagram e dos maiores sites e blogs de hipnose aqui no Brasil. E acho que vale dar um contexto para o nosso público sobre o porquê dessa busca da Anfer, sabe? É que a hipnoterapia no Brasil passou por uma transformação institucional gigantesca nos últimos anos. Deixou de ser só aquele truque de palco que a gente via na TV, né? Exato. Deixou de ser associada exclusivamente a espetáculo para se consolidar como uma ferramenta clínica séria. Hoje, a prática é validada e regulamentada por órgãos super rigorosos. Tipo o CFM, Conselho Federal de Medicina? E o Conselho Federal de Psicologia também, o CFP. Só que aí entra o dilema que o documento expõe. Como que você transfere todo esse peso, essa legitimidade institucional, para o ambiente digital? Onde, basicamente, qualquer pessoa pode criar um perfil do zero e colocar lá na bio que é especialista, né? Exatamente. O desafio é esse. E como que se empacota, tipo, o rigor de um Conselho Federal de Medicina num vídeo de Reels no Instagram? Sem perder a seriedade, mas também sem ser totalmente ignorado pelo algoritmo. É uma linha muito tênue. Muito. E já deixo um aviso para quem acompanha a gente. A engenharia de confiança que a gente vai desconstruir neste mergulho de hoje não serve só para quem é terapeuta, tá? Com certeza não, aplica para várias áreas. Se alguém atua na advocacia ou, sei lá, com consultoria financeira, arquitetura de luxo, qualquer área onde o produto final é a confiança. Os dados desse relatório são tipo uma verdadeira aula sobre como guiar a mente humana desde aquela curiosidade inicial até a confiança absoluta. E acho que o ponto de partida natural para a gente entender essa jornada toda é começar pelo topo do ecossistema, né? O lugar onde a massa realmente está. Que hoje em dia é o Instagram, sem dúvida. Pois é. O relatório detalha super bem como diferentes perfis capturam essa primeira atenção. E a diferença de estratégias é absurda. Você mencionou 7 milhões de seguidores e o documento usa exatamente o exemplo do Payon Lee. Que é o ápice do alcance massivo no Brasil. E a estratégia dele ali não é necessariamente atuar como aquele clínico tradicional. Ele atua muito mais como o grande desmistificador da coisa toda. Ele meio que pega o assunto que é cercado de tabu e joga na vitrine da cultura pop, né? Exato. E ele faz isso ancorado na formação que ele tem na Omni Brasil, que é uma instituição internacional de muito peso. Isso dá uma base para ele. E o alcance disso é inegável, a gente não pode discutir com os números. Mas o que eu achei curioso no relatório é como eles contrastam logo em seguida essa abordagem de massa com a força do que eles chamam de nicho. Sim, eles descem dessa montanha de milhões de seguidores para analisar profissionais que usam a plataforma com a precisão de um bisturi. É muito cirúrgico. Eles citam o perfil do Tom Lucas, por exemplo,
Ele tem uma comunidade bem menor, acho que umas 27.500 pessoas. Aham, por aí. E o diferencial dele começa logo na bio, né? Ele usa o lema sentir com inteligência, pensar com emoção. E ele ancora o conteúdo dele na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Que é uma das linhas mais baseadas em evidências hoje na psicologia, certo? Exatamente. E ele une isso com a hipnose. E não para por aí, viu? O relatório também traz o caso do Felipe Gonzalez. Esse atua num nicho mais restrito ainda. Nossa, o foco dele é bem específico, né? Muito. Ele tem cerca de 16 mil seguidores e foca puramente em hipnoterapia para líderes. Hipnoterapia para líderes, ou seja, ele está falando com alto escalão. Isso. O público dele são executivos, CEOs, diretores de grandes empresas que estão lidando com burnout, depressão, crise de ansiedade pesada. E para você vender um serviço de saúde mental para um CEO de multinacional, você precisa de um embasamento muito forte, eu imagino. Com certeza. E o argumento de autoridade que ele usa é sensacional. Ele se posiciona como pesquisador no Hospital das Clínicas da FMS USP. A Faculdade de Medicina da USP? Uau! Exato. Ele usa o peso do maior complexo hospitalar da América Latina para validar um simples post no Instagram. Isso muda tudo. E o relatório até cita o IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Hipnose, que tem só uns 1.700 seguidores, mas faz um trabalho puramente educacional. Sabe que toda essa diversidade me fez pensar numa coisa. Eu sempre vejo o Instagram como se fosse um artista de rua carismático. Como assim? Aquele artista que consegue juntar uma multidão em volta dele na praça, sabe? O objetivo dele não é curar ninguém ali no asfalto. É só fazer a pessoa parar de andar e prestar atenção. Aham, a métrica é a retenção da atenção. Isso, mas a minha dúvida é até que ponto essa abordagem de entretenimento, de ilusionismo de massa, não acaba atrapalhando quem é puramente clínico. Entendi onde você quer chegar. Tipo, imagina um diretor de empresa que está com burnout. Ele procura o Felipe Gonzalez, mas aí ele lembra do truque de hipnose que ele viu num programa de domingo à tarde. Isso não gera uma repulsa? Olha, a tendência natural é a gente achar que sim, que essa espetacularização desvaloriza a ciência e afasta o executivo. Mas os dados do benchmark mostram a dinâmica completamente oposta. Sério? É benéfico, então? Na verdade, funciona de um jeito super simbiótico. O entretenimento quebra o gelo, sabe? Quando aquele cara famoso faz uma demonstração na TV ou no Insta e viraliza, milhões de pessoas descobrem que a mente humana é sugestionável. Gera aquela faísca inicial de, talvez isso funcione. Exatamente. O erro seria tentar curar o executivo usando a linguagem da TV. Mas o que perfis como o do Gonzalez fazem é pegar essa curiosidade bruta, que foi gerada pela massa, e passar ela por um filtro de rigor acadêmico. Entendi. Então é meio que o influenciador gigante é o outdoor na estrada piscando em neon, avisando que existe algo novo. Perfeito. E o especialista de nicho é o cirurgião esperando o paciente dentro de um ambiente controlado. São papéis que se complementam demais na jornada do paciente. Faz muito sentido. O outdoor chama atenção, mas ninguém faz cirurgia no acostamento, né? Definitivamente não. E é aí que entra a grande virada estratégica do relatório. Porque chamar atenção lá no Instagram é só o primeiríssimo passo. Sim, para a saúde mental a barra é muito mais alta. Exato. Para um paciente decidir investir dinheiro, tempo e, principalmente, se vulnerabilizar na terapia, ele precisa entrar num ambiente que transmita uma segurança absurda. E o documento é super categórico nisso. A estratégia tem que migrar daquela coisa rápida da rede social para a solidez de um site ou de um blog. É a transição do palco super iluminado para a clínica digital. Isso. E os critérios mudam completamente. No Instagram, quem manda é a retenção visual rápida, né? Num site corporativo que converte a profundidade. É o SEO otimizado, os motores de busca, e o relatório aponta a Sociedade Brasileira de Hipnose, a SBH, como o verdadeiro padrão ouro disso. Nossa, o que eles produzem de conteúdo é um absurdo. Eles postam artigos novos quase todo dia, não é? Quase diariamente. E não é aquela dicasinha rápida, de 5 passos para ser feliz. São textos mega robustos, eles conectam a prática com a neurociência, trazem evidências e, o mais importante,
Logo que você entra no site, a arquitetura já esfrega na sua cara duas certificações vitais. Quais são? O selo ISO 9001 de gestão de qualidade e o reconhecimento oficial do MEC para as pós-graduações deles. Tá, mas aí eu tenho que fazer o papel de advogada do diabo. Manda. Imagina a pessoa que está em casa, sofrendo com crise de ansiedade. Ela entra no site buscando ajuda emocional. Ela realmente liga para um selo ISO 9001? Isso não soa meio frio, meio corporativo demais para quem quer acolhimento? É uma ótima pergunta. E esse é um ponto super contraintuitivo sobre a psicologia de quem consome serviços de saúde. Porque eu, ansiosa, não ia ler edital de ISO 9061. Nem você e nem ninguém, né? O paciente angustiado não vai ler a norma técnica, mas o cérebro dele processa a presença visual daquele selo como um sinal subconsciente de segurança. Ah, funciona como um gatilho de confiança rápida. Exato. Quando a pessoa está vulnerável, prestes a deixar alguém fuçar na mente dela, o cérebro procura desesperadamente garantias de que aquele lugar não é uma fraude. O selo do MEC e a ISO são atalhos cognitivos. Eles gritam para o paciente, olha, isso aqui não é misticismo barato, é uma instituição auditada. Nossa, faz todo sentido. O rigor técnico atua quase como um abraço invisível para o paciente ansioso. É uma âncora de realidade. E o relatório também mostra que nem todo mundo precisa de artigos acadêmicos para passar essa segurança. Tem o caso do Instituto Brasileiro de Hipnose Aplicada, o IBHI lá do Rio. O site deles é bem diferente da SBH, né? Totalmente. Eles não focam num blog gigante. A plataforma deles é um catálogo super sofisticado. Eles destacam fotos das clínicas físicas em bairros nobres, mostram a infraestrutura presencial de luxo. Mostrando que existe tijolo de verdade ali. Exato. A autoridade vem da tangibilidade. Mostrar que você pode ir lá e tocar na recepção chique e cumprir o mesmo papel que o selo do MEC cumpre para outra empresa. E o relatório também menciona quem joga o jogo do Google sozinho, né? Eu lembro de citarem um hipnólogo, acho que é o Fabiano Amorim. Ele mesmo. O trabalho de SEO dele é sensacional. Ele foca cirurgicamente em dores muito específicas. Ele não briga no Google pela palavra o que é hipnose, que é muito genérico. Porque aí ele ia competir com a Wikipédia. Exato. Ele vai lá e cria artigos sobre como a hipnose melhora a performance no esporte ou hipnose para emagrecer. Ele pesca a pessoa no momento exato em que a dor virou uma pesquisa no teclado. Vermelho para quem tem negócio digital. Ah, você está falando da análise da CIA. Isso, a Sociedade Interamericana de Hipnose. O documento até elogia os caras, diz que eles têm áudios gratuitos de auto-hipnose que são ótimos, mas aí eles analisam o blog da instituição. Que está totalmente abandonado. Abandonado é pouco. Os últimos posts pararam no tempo da pandemia. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha muito grande. Tem um blog lá, Jogado às Traças, com texto de 2020, falando de lockdown, não é pior do que simplesmente não ter blog nenhum. Com certeza é. Porque a sensação é tipo você ir num médico caríssimo, sentar numa sala de espera maravilhosa e a única revista em cima da mesa ser de março de 2020, meu alarme interno dispara na hora. É uma analogia perfeita. E o impacto comercial disso é devastador. Muito pior que ler revista velha. Porque pensa pela neurobiologia. Quem busca terapia já está com o sistema de alerta do cérebro, a amígdala, ligada no máximo. A pessoa está procurando perigo em tudo. Exato. Quando o paciente vê um post de 3 anos atrás no site, ele não pensa, nossa, o web designer esqueceu de atualizar. O cérebro faz ele projetar essa falha para o serviço clínico. O raciocínio subconsciente é, se eles abandonaram a própria vitrine, será que os tratamentos também pararam no tempo? Eles não têm capacidade de cuidar nem do site, como vão cuidar da minha cabeça. É exatamente esse o pulo do gato. Não ter o blog é uma escolha de canal. Agora, ter um blog morto grita negligência. Em saúde mental, consistência digital é sinônimo de segurança clínica. Nossa, isso é uma armadilha e tanto. E isso nos leva à parte onde essas peças todas se encaixam, que é o coração da estratégia que eles propõem, o tal do funil de vendas invisível. É a coreografia onde o Insta e o site trabalham juntos, né? Sim. O relatório mostra que o segredo dos líderes não é escolher entre vídeo curto ou texto longo, é fazer um alimentar o outro. O Instagram seria o topo e o meio do funil. A fase da descoberta, onde a marca se humaniza e quebra aquele preconceito inicial da hipnose. Isso, e o site opera no meio e fundo do funil, pegando aquele público que já está qualificado, que já está considerando pagar.
Pensando nisso, o Instagram é como se fosse o primeiro encontro, né? Você veste a melhor roupa, conta a melhor história, de um jeito dinâmico para prender a atenção. E o blog é quando o casal decide morar junto. Ah, é? Por quê? Porque morar junto pressupõe que as duas pessoas estão no mesmo nível, numa parceria de igual para igual. Só que na terapia não é assim. Quando a pessoa vai para o site marcar consulta, ela está concordando em entregar o controle para um especialista. Tem uma assimetria de autoridade aí. Ah, entendi. É um ótimo ponto. O blog não está lá só para provar que o relacionamento tem futuro. Ele está lá para cimentar uma autoridade inquestionável. E o relatório dá um exemplo prático bem legal de como eles fazem essa ponte entre o encontro e o consultório. É a técnica das iscas de conteúdo. Isso, a estratégia de chamada para ação, o famoso CTA. Imagina que a clínica faz um reel super dinâmico sobre 5 mitos da hipnose. Um vídeo rapidinho, né? Bem mastigado. Isso gera aquele pico rápido de dopamina. A pessoa fica curiosa. Mas no fim do vídeo, o terapeuta fala: olha, quem entender a fundo a ciência de por que você não perde o controle, clica no link e lê o artigo no nosso site. E aí a pessoa é arrancada da rede social. Exato, ela sai daquele caos do Instagram e cai num site super limpo, sem distrações. E lá tem um texto de 2.000 palavras com citação de estudo acadêmico, depoimento de paciente. É a mudança da dopamina do vídeo curtinho para a serotonina da confiança, da segurança que aquele texto longo passa. Transforma o seguidor curioso num paciente pronto para passar o cartão. Perfeitamente resumido. O que nos traz, finalmente, para o mapa da mina da anferripinoterapia, né? A clínica que pagou para essa pesquisa toda porque quer dominar São Paulo. Que é um mercado super saturado e competitivo. Sim. E o relatório entrega para eles um plano de ação muito cirúrgico de como usar esse funil sem torrar milhões. Qual que é a recomendação principal? A base do plano para a Anfer é ter presença dupla, mas com funções separadíssimas. Para o site, a ordem é focar toda a energia e dinheiro no SEO local. Porque querer ranquear para a palavra hipnose no Brasil todo é loucura. É jogar dinheiro no lixo. Eles precisam aparecer nas primeiras posições quando o paciente já está com a carteira na mão. Buscas tipo hipnoterapeuta no Tatuapé ou o preço de sessão para ansiedade em São Paulo. Pesquisa de intenção pura. A pessoa já decidiu o que quer, só está escolhendo a clínica. Exato. E o site da Anfer tem que ter uma página específica para cada uma dessas dores. Uma página só explicando como tratam crise de pânico passo a passo. E enquanto o site faz essa captura pesada, o Instagram faz o trabalho de amansar o público, né? O relatório fala muito de usar o Instagram para responder aos medos mais instintivos que a pessoa tem. O desarme preventivo. Isso. Gravar vídeo olhando para a câmera e respondendo tipo, eu vou contar meus segredos de infância. Ou, e se eu não acordar mais do transe? Exatamente, matar o mito no ninho. E sempre mantendo a consistência. Melhor um post impecável por semana do que 10 posts amadores num dia e sumir por um mês. Lembra da regra da negligência clínica, né? Total. E a pedra fundamental de tudo isso, o relator repete muito: ancoragem absoluta na ciência. Tem que usar as regras éticas do Conselho Federal, tem que expor currículo, mostrar caso de sucesso de forma anônima. Tudo para blindar a clínica contra a imagem de esoterismo. Mas tem um conselho lá no final do plano que eu acho polêmico. Eles falam para a Anfer escolher um nicho inicial muito fechado. Focar, sei lá, só em ansiedade ou só em quem vai prestar vestibular. Hiperespecialização. Isso. Mas para uma clínica nova, pagando aluguel caro em São Paulo, isso não é um tiro no pé? Se eu foco só em ansiedade, eu não estou jogando fora o cliente que quer parar de fumar e que também ia me dar lucro? O nicho não é perigoso? Olha, esse é o maior medo de todo empreendedor. O medo de fechar a porta para cliente. Mas no meio digital da saúde, a regra de ouro é: quem tenta curar todo mundo não é escutado por ninguém. A hiperespecialização não é um limite, ela é um escudo. Como assim um escudo? Imagina um vestibulando de medicina tendo crise de pânico de madrugada. Quando ele entra no Google, ele não quer um generalista. Ele procura alguém que entenda a biologia do pânico em estudantes de medicina. Se a Anfer for a única especializada nisso, a conversão é imediata.
O preço da sessão nem importa tanto mais, porque ele achou a cura exata para a dor dele. Exato. E aí, quando o fluxo de caixa estiver bombando com os vestibulandos, aí sim a clínica usa essa credibilidade para abrir o leque de serviços e tratar os fumantes, por exemplo. Mas o nicho no começo é a única porta de entrada onde os grandes players não te esmagam. Uau! É uma estratégia brilhante. Fazendo um recapitulado rápido aqui, a construção dessa autoridade online na saúde exige uma orquestração muito precisa, né? Muito. Não é só criar um perfil e sair postando. Não mesmo. Tem que usar o visual e o afeto do Insta para atrair e quebrar a objeção, e aí conduzir a pessoa por essa ponte psicológica até um site super bem montado, otimizado para buscas locais, que educa e fecha a venda com segurança e rigor científico. O equilíbrio perfeito entre ser acessível para as massas e manter o peso acadêmico. Mas, para a gente fechar esse nosso mergulho com uma reflexão. O documento fala o tempo todo que o site longo é o pote de ouro no fim do funil do Google. Aham, a conversão final. Só que, olhando um pouco além do relatório, a gente tem a inteligência artificial generativa avançando assustadoramente rápido. Daqui a pouco, os buscadores vão responder essas dúvidas todas de forma direta, com a IA sintetizando a resposta ali no topo da página. Sem o usuário precisar clicar no link. Exato. Ninguém vai clicar no artigo de 2.000 palavras que a clínica suou para escrever. E aí eu me pergunto, como fica essa estratégia? Porque no mundo de respostas artificiais e instantâneas, talvez a única coisa que não dê para sintetizar seja o olho no olho. A empatia genuína. Isso. A empatia humana num vídeo mais longo, a conexão emocional do terapeuta. Talvez essa acabe sendo a última moeda de confiança que sobrou quando a gente for entregar o cuidado da nossa mente para alguém. É um cenário futuro bem desafiador. As regras vão mudar de novo. Muito fascinante e, sinceramente, um pouco assustador de acompanhar. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a todo mundo que acompanhou a gente em mais essa análise incrível pelas engrenagens digitais do nosso mercado moderno. Até o nosso próximo encontro, gente. Até mais, pessoal.